Hare Krishna, vamos fazer um programa agora em português. E o tópico de hoje é respeitando as diferenças. Então vamos começar com uma definição da palavra respeitar. Por que não? Respeitar tem dois sentidos relevantes aqui para nossa conversa. Respeitar pode indicar que você admira uma pessoa, como dizendo que eu respeito muito essa pessoa. Mas respeitar também pode ser simplesmente de aceitar que outra pessoa tem certos direitos, como, por exemplo, quando dizemos que respeito o seu direito a fazer não sei o quê, apesar de que não concordo com o que você está fazendo, mas respeito seu direito de fazê-lo. Então, quando falamos de respeitar as diferenças, obviamente isso não significa que temos que admirar tudo que todo mundo faz. Porque certas pessoas têm diferenças que são, digamos, de igual valor. Por exemplo, talvez uma pessoa goste de arroz, outra pessoa goste de pão. Então, isso é uma diferença, mas sem importância moral. Agora, por exemplo, se tem outros fatores, por exemplo, vamos dizer que tem uma uma falta de comida e tem pouca comida para o povo, você leva tudo para você porque você gosta, mas sob circunstâncias, digamos, normais, tem diferenças que não têm importância moral, mas tem outras diferenças que têm muita importância. Por exemplo, dentro de uma sociedade espiritual, como a ISKCON, temos certas normas. E uma sociedade sem normas, sem limites, não é uma sociedade. Uma sociedade é uma sociedade religiosa, política, cultural, de qualquer tipo. Uma sociedade é uma sociedade especificamente porque tem limites, tem certas normas. Então, agora podemos respeitar os direitos de outra pessoa, obviamente, até a filosofia que quiser. Todo mundo tem liberdade, digamos, de pensamento, e e as pessoas têm liberdade, todo mundo tem liberdade de expressão. Porém, tem certas expressões que são ilegais. Por exemplo, o exemplo que sempre se dá nos Estados Unidos é que, por exemplo, você está dentro de um teatro com muita gente e você grita fogo, 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 e você sabe que não tem fogo. Aí você grita fogo e tem um pânico e todo mundo correndo e até pessoas morrem assim naquela debandada assim. Então você não tem direito a gritar sabendo que não é verdade, de gritar fogo num teatro cheio de pessoas. Se você está num teatro e não tem ninguém, você é a única pessoa dentro do teatro,
obviamente, você pode gritar o que quiser. Você pode gritar fogo, pode gritar all you need is love. Então, o que eu quero dizer é que os direitos são, para usar uma palavra filosófica, são contingentes. Os nossos direitos são contingentes. Isso significa que os direitos dependem das circunstâncias. Por exemplo, se você está fazendo exercício no parque e você está, vamos dizer, balançando seus braços e fazendo movimentos assim de exercício, você tem todo o direito. Mas se você faz isso de tal maneira que bate numa criança, bate na cara de uma criança e até mata uma outra pessoa, talvez, isso não é exercício, isso é matança, isso é um crime. Então, agora você pode falar que não sabia que a criança estava lá. Então, o que eu quero dizer, voltando para a palavra respeitar, respeitando as diferenças, é que respeitar as diferenças significa respeitar o direito de outra pessoa, o direito a ser diferente, ou você respeita seu próprio direito a ser diferente. Porém, os direitos têm limites. Isso que eu queria dizer, que os direitos têm limites. E por isso, por exemplo, dando um exemplo prático, às vezes, devotos falam que temos que respeitar outras religiões, que é verdade, eles têm direito. Isso não inclui todas as religiões, porque religiões que, por exemplo, praticam terrorismo, não respeito. Uma pessoa que diz que Deus falou para mim que eu devo matar 1000 crianças para, assim, promover um movimento político, não. Tem limites. Mas uma religião que faz o bem, em termos muito simples, que faz o bem no sentido que as consequências das suas ações são visivelmente boas, as consequências são boas, num sentido normal, ordinário. Atividades que promovem ou que fortalecem saúde física, mental, compaixão, caridade, não violência, etc. Então, num sentido bem ordinário, que qualquer cidadão entende, uma religião que promove, que está desenvolvendo nos participantes um caráter moral, temos que respeitar. Agora, dentro da ISKCON, além de, digamos, conceitos quase universais de virtude e de moralidade, temos uma prática específica de Bhakti Yoga que nós recebemos através de uma linha histórica chamada Parampara. Agora, sabemos que no mundo existem muitos outros grupos Vaishnava e dentro da categoria do Vaishnavismo, aqueles que adoram Krishna, o Deus, Vishnu, tem também podemos dizer, uma subcategoria, falando em termos sociológicos, do Vaishnavismo, que é o Gaudiya Vaishnavismo. E mesmo entre os Gaudiya Vaishnavas tem diferentes grupos, como sabemos. Agora, por um lado, tomando a palavra respeitar no sentido de aceitar os direitos, honrar os direitos de outros cidadãos, sim, claro que respeitamos os outros grupos.
E agora, admirar, podemos até admirar, no sentido, qualquer pessoa que canta Hare Krishna, que segue certos princípios morais, que tenta ajudar outras pessoas, podemos ou devemos respeitar e no sentido de admirar. Ao mesmo tempo, respeitar no sentido de aceitar um certo nível, um certo tipo de associação, ou de permitir que pessoas que não sejam membros da ISKCON, que participem nas atividades da ISKCON, que até participam em forma prominente de dar aulas, ou de ter um certo foro, um fórum assim para expressar, exprimir seus pensamentos. Isso depende. Krishna, podemos observar em Bhagavad Gita que Krishna segue, ou inventou, uma linha específica de filosofia moral que se chama, em português, seria consequencialismo, no sentido que a definição completa de qualquer ato que uma pessoa faz, uma definição, uma descrição completa desse ato inclui as consequências. Isso deve ser um ponto óbvio. Por exemplo, uma pessoa, vamos dizer que, como se diz em português, dá um tiro na outra pessoa. Agora, o assassino pode dizer que não, que eu nem toquei na pessoa, eu só apertei assim só apertei no gatilho da arma e a bala que matou o cara. A bala matou, eu não fiz nada, eu só apertei no gatilho. Obviamente isso é absurdo, porque apertar no gatilho desencadeou um evento. Isso deve ser brasileiro. Vocês atrasaram, né? A internet foi embora. A Nova Gokula, a internet foi embora. Nova Gokula, a internet foi embora. Agora. Tá bom, já estou no meio da aula, então vocês podem participar, já estou no meio da aula. Então, você tem que apagar seu som. Então, voltando para o meu argumento, uma pessoa que dá um tiro em outro cidadão e diz para a polícia que não, que só apertei na gatilha, não matei, que a bala que matou. Não, porque esse assassino desencadeou uma série de eventos, uma sequência de eventos que deu como resultado direto a morte de uma pessoa, vamos dizer, neste caso, inocente. Então, por isso, tem outra filosofia moral, que é a filosofia chamada filosofia moral deontológica, ou baseado no ato, que diz que uma atividade moral ou imoral não importa as consequências. Que, por exemplo, se você falando a verdade vai causar diretamente a morte de uma pessoa inocente, e você fala a verdade dizendo que é importante, que você tem que falar a verdade, porque mentir é imoral e não importa as consequências. Isso para mim, isso é loucura, mas filósofos famosos pregavam assim, como o alemão Immanuel Kant, o famoso filósofo Kant, mas eu acho absurdo isso e felizmente Krishna também acha absurdo.
como ele explica no Mahabharata. Então, voltando para o caso de respeitar diferenças, podemos respeitar diferenças em geral, porque vivemos numa sociedade livre, mas se devemos respeitar diferenças dentro de uma sociedade espiritual como o ISKCON, depende das consequências. E tem pessoas que dizem que all you need is love, que só amor mesmo, que se nós formos amorosos, poderíamos baixar os muros, tirar as cercas, e ter uma sociedade aberta, que todo mundo pode vir e cantar Krishna, e não importa o que digam, o que façam. O mundo real não é exatamente assim. Porque tem pessoas que dizem que temos que agir a partir do coração, mas felizmente Krishna nos deu 2 órgãos, coração e cérebro. E podemos ver que, por exemplo, tem pessoas que amam muito, mas depois acabam sendo enganados num relacionamento, acabam às vezes suicidando-se, matando outra pessoa, tudo por amor, né? Isso chama-se crimes de paixão. Uma boa porção de crimes são crimes de paixão, que os crimes vêm de um relacionamento de amor que foi para águas baixas. Então, por exemplo, Prabhupada, eu não aspiro nesta vida, não aspiro a amar mais que Prabhupada. E Prabhupada, sendo um devoto puro, tem pessoas que o enganaram, tem pessoas que queriam enganá-lo. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, outro devoto puro, e houve uma complô assim, a conspiração para matá-lo. Então, amor, você pode amar, mas isso é uma ideia meio cômica, que se você ama, que seu amor é tão intenso, seu amor é tão poderoso, que esse amor vai transformar a outra pessoa, que você pode interferir no livre-arbítrio. Você pode, em português como é? Livre-arbítrio. Você pode interferir, você pode superar o livre-arbítrio de outra pessoa, controlar a outra pessoa, tirando o seu livre-arbítrio, e transformar essa pessoa contra a sua vontade em uma pessoa amorosa como você. Que toda a história do mundo mostra que isso é uma ideia infantil e absurda, e que o mundo não é realmente assim. Por isso, temos que ver não só assim o coração, também temos que visitar o cérebro, e temos que também saber algo da sociologia, da psicologia humana, e temos que fazer cálculos racionais para proteger os interesses legítimos e vitais da missão de Prabhupada. Então, como eu disse quando comecei, que respeito significa aceitar os direitos de outra pessoa ou também admirar. Podemos aceitar os direitos de outra pessoa sem necessariamente admirá-la, mas também se trata de tempo e lugar. Porque, por exemplo, posso respeitar o direito de uma pessoa. Por exemplo, eu respeito o direito de toda pessoa a tomar banho com sabão, talvez com um patinho de borracha, né? Então, respeito o direito de toda pessoa a tomar banho. Não respeito o direito de cada pessoa a tomar banho na rua ou na praça, porque isso seria indecente.
Então, os direitos também, por exemplo, no Brasil, em todo lugar, tem as pessoas sob certas condições legais e com certas licenças, têm direito a vender álcool, licor. Mas eles não têm direito a vender licor a uma criança. Então, os direitos são, como se diz, condicionados, no sentido que tem certas condições, são condicionados por tempo, lugar, circunstâncias, por vários fatores. E no lugar certo, no tempo certo, nas circunstâncias certas, uma pessoa tem e pode exercitar certos direitos. Exercitar seus direitos. Então, por isso, se uma pessoa, por exemplo, diz que, por exemplo, Krishna West, se uma pessoa diz que Krishna West não é apropriado na ISKCON, eu acho que isso já ficou um pouco cafona, né? Eu acho que poucas pessoas falam isso agora. Mas, então, vamos dizer, se uma pessoa fala que certa atividade, digamos, uma atividade, um estilo, um processo, uma estratégia de um membro da ISKCON não deve ser permitido na ISKCON. Qualquer atividade. Então, a pessoa que diz isso, naturalmente terá que aceitar o que chama, acho que em português, o ônus da prova. Ônus da prova, no sentido que, por exemplo, se eu me aproximo a um cidadão na rua e digo, você não é um ser humano, você é um monstro de Marte disfarçado como um ser humano. Bom, falando isso, obviamente, eu que teria aquele ônus da prova. Eu teria que mostrar. Se eu digo, por exemplo, que aquela pessoa roubou meu carro, eu teria que mostrar provas. Se eu vou, por exemplo, na delegacia e falo para a polícia que aquela pessoa, Radai Pandit, roubou meu carro, né? Na realidade, nunca aconteceu isso. Mas temos que ser muito cautelosos, né? Mas se eu vou na delegacia e eu digo que tal pessoa roubou meu carro, a polícia vai dizer, e você tem uma prova disso? Documento, você tem documentos mostrando que você é dono do carro e porque você pensa assim, você viu o cara, você tem outros testemunhos, é assim mesmo, assim funciona a vida real. E se alguém fala que tal atividade, tal estilo, tal estratégia, tal linha não deve ser permitido na ISKCON, que não é bom para a ISKCON, então quem está falando isso terá que aceitar aquele ônus da prova e mostrar provas, e as provas são de diferentes categorias. Por exemplo, pode mostrar em Shastra, que tem mandamentos de Shastra que proíbam tal coisa. O que Prabhupada disse. Aquele Prabhupada disse é um pouco delicado, porque, como sabemos, ou devemos saber, qualquer devoto que não é completamente recém-nascido, deve saber que em assuntos que não são conclusões filosóficas, que Krishna é Deus, que o corpo de Krishna é espiritual e não material, que recebemos conhecimento na linha de Parampara, que não são assim pontos filosóficos fundamentais, mas, ao contrário, coisas
superficiais, no sentido literal, que se dirigem aos assuntos da superfície da vida, como roupa, como várias coisas, literalmente na superfície da vida. Então, devemos saber, qualquer devoto que não seja completamente novo, completamente, como dizer, simples demais, deve saber que Prabhupada geralmente falou várias coisas, de vários pontos de vista. Isso é bom, isso é ruim, faça isso, não faça aquilo. Porque Prabhupada estava reagindo a circunstâncias diferentes. Por exemplo, se você está dirigindo o seu carro, eu antes tinha um carro antes de um certo evento, que já mencionei. Estou brincando. Mas se você está dirigindo o seu carro e alguém fala, à direita, vai à direita. E em 10 minutos, vai à esquerda. Não, mas você falou, vai à direita. Então, um pouquinho de bom senso, que é bastante raro neste mundo, mas com um pouquinho de bom senso, podemos saber que Prabhupada fala coisas aparentemente contrárias. Na realidade, a palavra seria paradoxais. Paradoxais, um paradoxo é uma contradição aparente, mas olhando mais profundamente, você resolve a contradição e vê que é simplesmente uma contradição aparente. Como, por exemplo, o Bhagavatam diz de Krishna, Ajojata, o não nascido nasceu. Então, dizer que o não nascido nasceu, aparentemente, é uma contradição. Mas Krishna é não nascido, no sentido que nunca nasce com corpo material, mas com seu próprio corpo espiritual, ele nasceu. Então, o não nascido nasceu é um paradoxo que quer dizer, uma contradição aparente que pode ser resolvida com maior informação. Então, assim mesmo, a pregação de Prabhupada está cheia de paradoxos. Cheia de paradoxos que são resolvidos quando você tem informação sobre as circunstâncias nas quais Prabhupada falava. Por isso, aquele ônus da prova, sim. Então, se você pode mostrar evidência, provas sérias, irrefutáveis, de que tal atividade, tal estilo de praticar ou pregar a consciência de Krishna traz mais danos do que benefícios, você pode fazer o seu caso. E às vezes, por exemplo, um ano atrás, ou não, menos que um ano atrás, nem lembro quando, eu acho que 3, 4 meses atrás, houve uma controvérsia local, digamos, em Los Angeles, porque eles faziam o Festival de Prabhupada anual, Festival Anual de Prabhupada, e é um festival organizado por alguns gurukulis, que são muito bons, gente boa, mas por falta de experiência convidaram para falar no evento uma devota que era discípula de Prabhupada, depois aceitou uma Rasika Guru ou algo assim, não membro da ISKCON, e não só começou a pregar completamente outra linha, em certos aspectos importantes da nossa filosofia, mas também ela let's see, oh, whoops,
ela incansavelmente recrutava membros da ISKCON para sair da ISKCON e se juntar a essa linha extática. Bom, então, quando eu soube disso, consultei com o GBC da região, consultei com o presidente do templo lá, e nós concordamos imediatamente que não era apropriado que no Festival de Prabhupada que falasse uma devota que tinha como propósito convencer as pessoas que deixassem a missão de Prabhupada. E obviamente, isso não é surpresa para ninguém que viveu mais de 3 anos nesse mundo, que certos devotos reclamavam que isso é sectário, que isso é não sei o quê, que o diabo reencarnado, não sei o quê. Mas, na realidade, eu não tinha nada em contra dessa devota. Inclusive, quando éramos jovens, ela era completamente como uma irmã para mim. E tivemos um relacionamento assim, realmente de irmão e irmã. Carinho, um relacionamento carinhoso. Mas, então, sem nenhum rancor, sem nada. Simplesmente agindo em forma objetiva e necessária para proteger os interesses legítimas e racionais e importantes de Srila Prabhupada. Eu tive que intervir. Em outros casos, não. Em outros casos, não tem problema. Então, não é uma coisa que requer um pouco de experiência e conhecimento. Por isso, respeitar as diferenças, acho que expliquei alguns pontos sobre isso. Agora, eu posso tentar responder perguntas, se tem algumas perguntas. Vou ver aqui em Facebook, ou em português seria Facebook. Vamos ver se tem alguma pergunta. Devuti está lá. Talvez até o Guru das. Não vejo perguntas. Se ustedes que hablan espanhol tienen preguntas, pueden mandar sus preguntas. Não tem perguntas, não há perguntas. Então, de novo Gokula. Vocês têm alguma pergunta? Desculpa aí, nós fomos na internet, agora voltamos. Estamos aqui na Casa Rosada com a Lupa e o Lenó aqui. Nós estamos muito felizes de estar podendo ouvir o senhor falar aí. Então, a gente queria saber um ponto assim, na pregação, tem muitos tipos de diferenças. O senhor está pregando muito agora sobre monoteísmo fanático e monoteísmo filosófico. Eu disse o monoteísmo tribal e o monoteísmo filosófico. Isso. A gente nós somos um país cristão, então a maioria das pessoas estão no monoteísmo tribal. Então, como a gente, no Cristo Oeste, qual a linguagem que devemos usar para as pessoas poderem convencer, né, que nós estamos montando uma filosofia que sai do tribalismo? Eu acho que isso é explicar. Estamos buscando pessoas racionais, pessoas inteligentes. Os fanáticos que sejam felizes. Com seu fanatismo. A verdade é que no Brasil tem muitas pessoas abertas, muitas, e
em nenhum país do mundo, todo mundo está interessado em Krishna. Isso é absurdo. Bom, não é absurdo, mas é absurdo esperar isso. Então, no Brasil, tem muita gente boa no Brasil. Por que lamentar pela gente fanática? Vamos procurar pessoas razoáveis. E tem muita gente boa, razoável no Brasil. Que os outros se viram, né? Tem uma pergunta aqui. Graças a Deus. Eu tenho assim, algumas dúvidas. Isso é o céu espiritual. Não, é o seguinte, é que até agora, assim, eu tenho observado, claro, que tem radicalismo em toda parte. Né? Pode se aproximar um pouquinho mais para ouvir melhor. Então, nós sabemos que assim, a consciência de Cristo é 80% bom senso, né? E que, assim, todas as estratégias, né, para a gente passar a consciência de Cristo, né, são válidas de acordo com o tempo, lugar e circunstância, né? Sim, então, isso incluindo o cristão oeste, né? Mas, às vezes, eu tenho percebido alguns radicalismos, alguns fanatismos, tipo um devoto que não quis pregar no tempo que tem que vestir um dote, o devoto que não quis adorar mais para o padre que tem que vestir um dote. Eu vejo assim, os radicalismos também do lado do cristão oeste. Então, eu acho que isso pode ser prejudicial, né, para o próprio cristão oeste, né? Porque a pessoa deixa de pregar que tem que botar um dote. Não, entendo. E sabe que todo grupo tem o privilégio... Entendo. Todo grupo tem o privilégio de ter certos membros chatos. Dá para ouvir? E então, estamos falando realmente de uma coisa psicológica. Porque se nós estudamos qualquer grupo, pode ser devotos, não devotos, pode ser um grupo político, cultural, social, acadêmico, atlético. Se estudamos qualquer grupo humano, encontramos o que se chama na ciência social uma distribuição típica de tipos psicológicos. Então, uma certa porcentagem de seres humanos são fanáticos. Por exemplo, entre os conservadores na ISKCON, eu diria que é bem provável que a porcentagem de fanáticos chatos em Krishna West é mais ou menos a mesma porcentagem de fanáticos chatos entre os conservadores. E então são coisas da ciência social. Quando você abre as portas da sua lojinha, uma certa porcentagem de malucos vão entrar. E vão, obviamente, se aproveitar psicologicamente. Então, tem devotos que se aproveitam da linha conservadora para pensar que eu sou melhor que vocês. E tem certas pessoas que, espero que não sejam muitas, mas tem certas pessoas que são atraídas a Krishna West pela oportunidade assim, em português seria de assediar outras pessoas. E assim, perturbar outras pessoas e mostrar que eu sou melhor que você e para justificar seu desejo de criticar, de insultar e tudo mais. Então, eu diria que, assim como, por exemplo, entre seguidores de Prabhupada, quando o Prabhupada estava aqui presente, tinha 2 caras ou 2 devotos em Nova Zelândia, que devia ser um lugar bonzinho, né? Mas
Em Nova Zelândia tinha 2 assim chamados devotos que decidiram que eles tinham que, na sua garagem, na garagem da sua casa, fazer uma bomba e acabar com os matadouros, jogando bombas nos matadouros. E, infelizmente, a bomba explodiu na garagem e eles 2 morreram. Então, quando o Prabhupada soube disso, o Prabhupada disse, como pode ele... Então, se queremos fazer uma lista das besteiras, das loucuras, das agressões feitas em nome de Prabhupada, a lista é quase infinita. E também, em nome de Krishna West, tem besteiras, tem pessoas que fazem coisas absurdas em nome de Krishna West. Então, por isso, eu acho que nós temos que ter um certo bom senso e generosidade no sentido de ver as pessoas que realmente, oficialmente representam. Por exemplo, Chaitanya Gosai. Cadê Chaitanya Gosai? Tá lá? Sorria para o povo, hein? Então, eu acho que Chaitanya Gosai é gente boa, né? Ele não é muito agressivo. Espero que não seja muito evangélico. E por isso, eu acho que todo projeto, todo grupo tem um certo direito a ser julgado, avaliado pelos representantes oficiais e não aqueles que não são. E mesmo, por exemplo, em cada sociedade, tem pessoas, que vamos dizer, em cada governo, em cada movimento religioso, tem pessoas que são representantes, mas se comportam mal. Então, a essa altura, a sociedade deve ser julgada pela maneira na qual reage a esse comportamento inapropriado. Porque é impossível para qualquer grupo, impossível que nenhum representante jamais pire, ou que jamais faça uma coisa terrível. Isso é impossível para qualquer grupo no mundo. Então o fato de uma pessoa... Primeiro que temos que ver os representantes oficiais, a linha oficial, e mesmo entre eles, se uma pessoa agir mal, então devemos medir ou devemos julgar aquele grupo vendo como reage a esse comportamento inapropriado. Se reage bem, se elimina esse comportamento, elimina a pessoa como representante, então o grupo agiu bem. E se não se permite, se deixa que uma pessoa continue, como representante do grupo, continue agindo mal, aí temos direito a julgar o grupo. Então, temos que ter como dizer, tem um ditado em francês, que você tem que ter grupo de pesos, ou por exemplo, se você está, como se diz em português, pesando as coisas, tem que usar o mesmo peso para os 2 casos. Nós não podemos culpar Krishna West porque atraímos certos malucos e depois desculpar a ISKCON conservadora que também atraiu um número rico, digamos, de malucos. Entre conservadores, assim chamado conservadores, pessoas realmente malucas no internet, que são como monstros do internet, que ofendem, que insultam, que são terríveis, xingam. Então, eu acho que temos que ter o mesmo processo de medir, de pesar para todo mundo, com padrões razoáveis e objetivos. Vamos para frente, que atrás vem gente.
Tem mais uma pergunta, Jair? Tem mais uma. Já para Viomo. Desculpa te pergunta. Assim, eu assim entendi através do Christian West, uma das suas explicações, que Christian West era uma estratégia para alcançar mais pessoas, para se aproximarem mais de devotos, né? E se identificarem mais, né? Então, eu sempre ouvi de você, assim, que quando em Roma, faça como os romanos, né? E que Christian West era algo para acrescentar a isso, e não para, assim, segregar ou para dividir, mas algo para acrescentar, para somar, né? Um programa para somar isso, e não para mudar, para transformar a isso. É isso? Ou é apenas algo para agregar? Não. Sim, claro. É para acrescentar o cardápio. Porque um restaurante com um bom cardápio, que tem muitas opções, né, atrai mais gente. E outro ponto, para ser honesto, devo adicionar. Tem outra coisa, que a primeira instrução que Prabhupada deu para mim, a primeira instrução direta que eu recebi de Prabhupada, algumas semanas depois de entrar no movimento, eu perguntei a Prabhupada se eu devia ficar na faculdade em Berkeley ou sair, só fazer serviço. Prabhupada insistiu que eu ficasse na faculdade e disse que eu precisava ter uma boa educação para poder pregar para pessoas de boa educação. Prabhupada não falou para mim, só ler meus livros. Claro que eu li os livros de Prabhupada, mas... Então, por exemplo, dentro das normas de Prabhupada, eu tenho direito a investigar e pesquisar. Por exemplo, se uma pessoa fala que certa roupa é roupa Vaishnava, eu tenho direito a pedir provas disso. Nas escrituras não existe nenhuma prova. Na realidade, nas escrituras, no Bhagavatam, Jiva Goswami, no Tattva Sandarbha, que é o livro mais importante na nossa tradição sobre epistemologia, que significa simplesmente como é que você sabe que sabe. Então, o nosso livro mais importante sobre nossas fontes de conhecimento válido é o Tattva Sandarbha de Jiva Goswami. E em Tattva Sandarbha, Jiva Goswami diz que nossa fonte principal de conhecimento válido é Srimad Bhagavatam. Então, no Bhagavatam, por exemplo, o Bhagavatam diz claramente que um sannyasi deve vestir kamursa, que vai ser a nova etapa de Krishna West, né? Kamursa, ou simplesmente andar sem roupa. Andar sem roupa. Então, é interessante que Chaitanya Mahaprabhu certificou o Bhagavatam como a escritura mais importante, mas rejeitou a injunção do Bhagavatam de vestir kamursa. Inclusive, ele não permitiu que seus seguidores usassem, apesar de ser uma ordem do Bhagavatam. Por quê? Porque esse verso do Bhagavatam não era Siddhanta, não era um ponto importante, era simplesmente tempo e lugar e circunstâncias. E daí, Bhaktisiddhanta e o Senhor Chaitanya usava a roupa típica de um sannyasi Mayavadi. Ou simplesmente de um sadhu em geral na Índia, desde essa época. E os 6 Goswamis, que Prabhupada disse que eram sannyasis ideais, usavam a mesma coisa. Então, Bhaktisiddhanta e Prabhupada rejeitaram a roupa que usava Chaitanya.
e os 6 Goswamis. Por quê? Porque não era mais apropriado. Então, se vemos que a Bhagavatam fala uma coisa, Chaitanya Mahaprabhu e os 6 Goswamis fazem outra coisa, os acharyas modernos fazem completamente outra coisa. Por exemplo, Chaitanya Mahaprabhu falou para Sanatana Goswami de se livrar daquele chowder de luxo. Mas Prabhupada só usava chowder de luxo. Exatamente o que Chaitanya Mahaprabhu falou para não fazer, Prabhupada fazia. E com roupa. Por quê? Tempo, lugar e circunstâncias. Porque o que os acharyas estão instruindo não é simplesmente de usar uma camisa muçulmana que é curta, ou um dhoti que veio, sannyasi dhoti que veio da missão Ramakrishna, que não tem nada a ver. O que os acharyas, as escrituras mostram é de se adaptar ao tempo, lugar e circunstâncias. Então, se um devoto diz que não, que dhoti é roupa Vaishnava eterna, eu sei das escrituras, da história, das afirmações dos acharyas, que isso é completamente falso, eu tenho direito a falar. Mais que direito, eu tenho o dever a falar. Agora, se uma pessoa se sente bem com essa roupa, se sente mais consciente de Krishna, eu não. Mas se sente mais consciente de Krishna, tudo bem. Que se satisfaça a si mesmo. Mas eu entrei no movimento Hare Krishna por um motivo muito simples. Porque eu procurava uma ciência espiritual. Eu já tinha muitos amigos, tinha uma boa família, estava na melhor faculdade do país, eu estava de bem com a vida. Eu não procurava uma religião, eu já tinha uma religião. Eu nasci com uma religião dos meus pais. E dentro dessa religião, eu descobri Deus. Mas o que eu queria era uma ciência espiritual. Eu queria maior conhecimento de Deus. Eu queria conhecimento perfeito. Isso eu encontrei com Prabhupada. Não tinha o menor desejo de virar hindu. Por exemplo, um irmão espiritual meu que respeito demais, que é um grande Vaishnava, Radhanath Swami, era espontaneamente atraído à Índia. Ele foi para a Índia. Ele era um sadhu indiano antes de descobrir o movimento. Ele foi de carona à Índia. E ele passou tempo com os gurus famosos. Para mim, honestamente, esses gurus famosos eram, não quero dizer palhaços, mas não tinham o menor interesse neles. O menor interesse. Não tinha a menor atração à linha étnica da Índia. Nada. Zero. Todo o meu interesse, tudo o que eu queria era uma ciência espiritual. E eu acho que eu não sou a única pessoa assim. Eu acho que tem outros cidadãos, eu acho que tem outras pessoas no mundo procurando uma ciência espiritual. Eu quero pregar para eles, então, a ideia de que os devotos no Brasil, nos Estados Unidos, em Grã-Bretanha, na Austrália, em Japão, a ideia de que os devotos vão culturalmente colonizar o primeiro mundo. Colonizar culturalmente. Eu acho, com todo respeito, uma ideia delusional. Eu acho uma ideia tão assim impossível que é uma ideia que me assombra. De que vamos culturalmente colonizar o primeiro mundo. Com a cultura, uma cultura do terceiro mundo
a metade da qual vem dos muçulmanos. Porque falando de cultura externa, a roupa, a música, os muçulmanos dominam música clássica indiana por quase 1000 anos. Está nas suas mãos. É por isso, se você ouve música em Saudi Arábia, ou Iraque, o Irã, é a mesma música. Música culinária, a metade das preparações, que são as únicas que Krishna quer, vem dos muçulmanos. Pelo menos a metade. São fatos históricos de culinária, de roupa, de música, de arquitetura. Então, essa ideia, para mim, honestamente, fazendo o que Prabhupada insistiu que eu fizesse, de tentar entender este movimento em forma racional, a ideia de apresentar ao mundo essa cultura metade muçulmana, muçulmana hindu, como a cultura do mundo espiritual. Eu acho, uau. O que posso dizer? Uau. Isso é fantástico. Então, por isso, eu não estou questionando, não estou me opondo ao direito de uma alma de adotar a cultura indiana. Todo mundo pode fazer o que quiser. Todo mundo tem direito a praticar a consciência de Krishna, sim. Não estou falando de direitos, leis da ISKCON. Eu estou falando que mais ou menos toda a história humana e toda a ciência social mostra que este movimento terá o sucesso que Prabhupada tanto queria, o sucesso pelo qual Prabhupada deu sua vida, que a ISKCON terá esse sucesso só se integrar melhor na sociedade humana, sem sacrificar, sem abandonar nossos princípios fundamentais, como nossos princípios de sadhana, nossa filosofia, nossa ISKCON, sem sacrificar nada que seja fundamental, segundo os critérios de Prabhupada e Rupa Goswami. Sem sacrificar nada disso, as coisas superficiais temos que ajustar. Prabhupada dizia, eu tenho um monte de citações de Prabhupada implorando que façamos isso. Implorando, não só permitindo. Por isso, não é uma conversa política de direitos, senão eu dando meu parecer sobre o que seja prático agora. É isso mesmo. Falou disso, olha. Falou disso. Mas é um prazer ver o Paravyoma de novo. Não, o Paravyoma é 10. 10. Ele é 10. Menos um da frente. Segundo da frente, o Paravyoma é 10. Então, obrigado a todo mundo. Eu acho que está na hora do tchau. Vou dar uma olhada, a ver se alguém fez uma pergunta de Facebook. Acho que não. Então, obrigado a todo mundo. Graças a todos por seu tempo. E até logo. Hare Krishna. Oh, hi, sorry, I got to end this. Perdón, tengo que terminar. Gracias a todos. Hare Krishna.